essa cultura que se produz com os recursos já que você baixa na internet e depois você compartilha usando todo tipo de mídia social, etc. Eu acho que as pessoas ainda não se sintonizaram com a possibilidade de fazer uma arte realmente diferente, e não simplesmente você usar todos esses recursos para fazer uma música que parece a música que se fazia há 20 anos atrás. Antigamente você tinha sempre essa desculpa, né? Porque o mercado não entende esse tipo de música, porque a gravadora impõe um estilo. Hoje em dia que você tem 99% das pessoas fazendo uma coisa porque elas querem, o estilo musical me parece muito careta, muito ultrapassado. Ao mesmo tempo em que esses recursos que tem hoje em dia para produção e para divulgação, claro que isso não se aplica à música eletrônica. A música eletrônica eu acho que ela é onde as coisas sempre caminharam com mais inovação. Tem 1000 tendências eletrônicas diferentes. Mas mesmo assim, eu tô para ver ainda, até no meu trabalho, uma sintonia que a gente não entrou ainda, de entender que a linguagem tem que ser explorada com mais liberdade, com mais profundidade. E não você falar, eu vou fazer a minha música pop e divulgar nas mídias sociais, porque isso todo mundo está fazendo e é um saco. Era uma cultura de ir lá. Muitos cantores, muita gente cresceu assim, em porta de loja de disco, ou ouvindo rádio. A audição no rádio era uma coisa que estimulava o cara a ser um puta músico fudido, porque o cara só ia ouvir uma vez, não tinha como dar play de novo. Uma vez eu vi uma entrevista do Herbie Hancock falando que ele era sortudo porque o piano na casa da tia dele era numa sala e o rádio na outra, ou na casa da mãe dele. Então ele tinha que ouvir, sair correndo e tocar. Hoje em dia você pode ouvir tudo 200 mil vezes. Se quer ouvir um negócio, põe no YouTube, acha e fica... Estava fazendo isso ontem até 2 da manhã, aprendendo música lá. É mais fácil. No sentido da informação é um mundo mais fácil. Antigamente você tinha que comprar uma revista cara para aprender um solo de guitarra e tal. Hoje em dia você clica no seu celular aqui e vê. É mais fácil. Eu só ainda não vi também uma relação direta entre a qualidade, o interesse musical e a popularidade na internet. Acho que a popularidade na internet está mais ligada ao humor, à bagaceira, a coisa... O que você vai mostrar pro seu amigo, um negócio que te faz cagar de rir, você vai virar, puta, olha isso, você tem que olhar isso. Uma música legal, ela tem outro tempo, né? Então, eu acho que a distribuição hoje em dia é difícil, assim como sempre foi, assim como antigamente, você falar de 20 anos atrás, 15 para trás, você ainda dependia de uma gravadora, ou de um selo independente que fabricasse um X número de cópias e que isso chegasse em lojas. Hoje em dia você chega mais fácil em todo lugar e você é acessível. Se alguém te procurar, vai achar coisas suas. A pergunta é mais como é que eu vou ser procurado? Como é que as pessoas vão querer me procurar? E aí você passa a voltar para o mundo convencional um pouco. Você tem show, você vai aparecer na televisão, que não seja no Faustão, mas seja no Canal Brasil, não sei o que lá, onde é mais coerente, onde não tem, você volta para alguns caminhos convencionais de divulgação para fazer com que uma distribuição funcione. Mas o direito autoral, ele é criticável e ao mesmo tempo, para mim, uma coisa importante. Porque ele é criticável quando você pega uma companhia que tenta fazer contratos onde ela ganha muito em cima de coisas que, por exemplo, em algum momento a Disney, os estúdios Disney conseguiram ser donos de alguma versão da Cinderela ou da Branca de Neve e tal, que são contos muito mais antigos do que a própria empresa. Isso é questionável, esse é o lado sórdido da história que você está falando aqui, mas na hora que você pensa no direito autoral também como uma possibilidade do músico receber alguma coisa que ele não recebeu antes e que vai ser baseada enquanto aquilo de fato circular, eu não acho ruim. Que é o meu caso, por exemplo. Eu
Se um filme de cinema que eu faço passa muito e é distribuído pelo mundo e ele dá certo, eu tenho um percentual de trilha autoral, de execução pública que vai chegar para mim. E isso é resultado de ter dado certo. A trilha, o filme, não é nenhum jabá, não é nenhuma sacanagem. Isso para mim é ótimo, porque a gente recebe cachês muito pequenos para fazer trilha aqui no Brasil. Eu tenho lutado para aumentar, mas o direito autoral ainda é alguma coisa que depois pode pagar. Tem gente que questiona, acha que não devia se cobrar um percentual pelo ingresso do cinema. Eu, como músico, defendo isso. Ah, tem sacanagem no ECAD? Tem, provavelmente. Mas não sei exatamente como é, mas já é melhor do que há 20 anos atrás ou 30 que só tinha sacanagem. Hoje em dia você tem outras associações que querem que o dinheiro chegue na mão do músico. Então acho que botar direito autoral num pacote só de uma coisa escrota, eu não concordo. Existe de fato, por exemplo, outras emissoras, a própria Globo tem brigas grandes com o ECAD, HBO, tal, que não vão pagar o direito de execução pública, ou seja, eles se recusam a pagar a execução pública. E por contrato, eles colocam, quando você faz uma trilha, de que aquilo é deles. Aí soa mais como sacanagem, que você fala, pô, mas o de execução pública é do autor. Tá certo? Aquele direito que se paga sobre a execução pública, ele é, no mundo inteiro, na maioria todos os países do mundo, ele é do autor, ele não é de nenhuma empresa. A outra questão é com liberdade de samplear e etc. Aqui no Brasil já existe para execução ao vivo desde 98, né? Você pode, ao vivo, você pode fazer o que você quiser. E essa questão do cara samplear um monte de coisa e virar autor ou não, tudo isso eu acho que é uma discussão válida, né? O que é ser autor hoje em dia? Se você pega um software que te dá uma programação toda pronta, quem é autor? É o cara que fez o software ou você que apertou um botão e cantou uma nota em cima? Quem está gravando e como você está se relacionando com essa gravação e os músicos é muito mais importante do que a marca da placa. Tem equipamentos bons e tem equipamentos ruins, mas um equipamento bom com uma ideia ruim é pior do que um equipamento ruim com uma ideia boa. Isso é óbvio. Cara, então eu fiz um projeto Música do Brasil, onde eu gravei música regional pelo Brasil inteiro, com uma mesa Alesis, que na época já era assim, tipo... Neguinho falava, Alesis não usa nada, Alesis. A gente gravou o projeto inteiro com 2 Adates Alesis, uma mesa Alesis, que eram os prezinhos da mesa. Só que o cara que estava gravando era tão bom, o engenheiro, o LC Varela, o cara que me ensinou tanta coisa. E bom para essa pilha de você rodar aí pelo Brasil afora, interior, e ligar 16 canais, cabo, multicabo, microfone, e se relacionar com os caras bem matuto, que nunca gravaram. Então, se não tivesse esses valores humanos, podia ter o equipamento que fosse. Outra também é que na estrada um equipamento delicado ia quebrar. E, incrivelmente, os Adates foram guerreiros, assim. Hoje em dia, você com um laptop e uma placa, você faz esse projeto. Claro, os microfones todos, os cabos, não sei o quê. Você precisa ter 16 entradas no mínimo, se quiser fazer do mesmo jeito que a gente fez e tal. Mas o fato é que na Cell, por exemplo, o primeiro disco da Cell, assim como o meu disco, eu gravei na sala de casa mais da metade do disco. Com um pré-Bellari, que nem é uma marca muito chique. É o valvulado barato que você encontra aí por aí. Era o que eu tinha. Então assim, a melhor resposta é, qual é o melhor equipamento? É o que você tem. O que você não tem não é bom. Mas foi um disco gravado em lugares extremamente simples. Com nada, não tinha nada fancy, assim, nada chique, nada caro de equipamento. O segundo disco já tinha outro estúdio, com mais equipamento, compressores analógicos. Eu fui virando mais um cara que tem mais coisas periféricas. Hoje em dia eu tenho no meu estúdio um monte de compressor analógico, valvulado, press e tal. Agora, primeiro que você tem que ter tempo para usar essas coisas. E outra coisa que aconteceu no segundo disco, que o clima estava mais confuso pelo estúdio, ter mais coisa. Então o clima foi pior do que o primeiro e o equipamento melhor. Essa equação ela envolve isso, não tem equipamento sozinho. Estúdio é aquele lugar que você ensaia, tal, gostoso, não sei o que, tal, depois você chega lá, espera 5 horas passar o som da bateria, gravar, não sei o que, você vai gravar, você tá assim, puta, comer uma pizza ruim e tá. Então a música é isso, ela tá aqui na sua barriga também, tá na sua cabeça, tá em todo lugar. O cara que tá lá do outro lado do vidro, que é o músico, falando pro engenheiro aluno dele, o trabalho dele é mais difícil que o seu, então você facilita para ele. Então o que é? O cara que não fica, olha, põe o fone mais pra cá, não, senta assim, não mexe, não bate o pé, ó,
não, mas ó, toca virado pra lá, você virar pra cá, não. Aí o cara vai ficando, tocar assim, né? Sendo que tocar e cantar teria que ter a ver com o corpo, com o gesto, com espaço, com ocupação do espaço. Se você não pensar nisso, você não faz. Não pensar tá errado, você não pode pensar em nada, mas você tem que ter isso aprendido. Com a quantidade de recursos de plugin e de espacialização e de tratamento do som que você tem dentro dos plugins do Live, por exemplo, eu vejo gente que trabalha com muito pouca coisa acústica e chega num resultado que não necessariamente é de música eletrônica, mas você trabalha muito com o som hoje em dia depois de gravar ele também, né? Você muda muito ele com muita facilidade. Mas eu acho que a primeira coisa é o som o som do instrumento de quem está tocando, o som da voz de quem está cantando, o som do lugar, o som do espaço, o astral. Essas coisas elas são infinitamente mais importantes do que qual é a marca do negócio que você está usando. Eu gosto muito de achar como é que você não perde o groove gostoso da música, a comunicação básica da canção e ao mesmo tempo consegue fazer tudo de um jeito diferente mesmo, não precisa assumir o jeito básico, clássico de fazer as coisas. É uma tarefa difícil mesmo. Eu acho que naquele disco da Cell não é à toa que a gente demorou mais de um ano para fazer, porque quando eu começava a fazer minhas loucuras, ela ficava meio assim, sabe? Ela ficava tipo, puta, não sei se era isso que eu estava imaginando. E a gente, por exclusão, foi chegando nos pontos em comuns. Quando ela não gostava, a gente tirava. Quando eu não gostava de uma música, eu tirava a música. Quando você me perguntou, você falou assim, o que me chamou a atenção foi a produção. Você gosta disso. Tem gente que isso chamou a atenção negativamente. Ah, eu gosto dela, mas o cara pôs muito barulhinho no disco. Isso é normal. Ali foi um caso que eu vejo que deu certo no mundo, como deu, num patamar que é o que ela quer também, não é mega, que a gente fez alguma coisa que dá pra ser descrita como um trip hop brasileiro, assim. Ele tem uma viagem sonora, não deixou de ser brasileira, não deixou de ter umas coisas da raiz da gente. Eu gosto muito dessas experimentações, de entortar o som, mas isso hoje em dia muitas vezes ela é com economia. A economia, e no primeiro disco da Cell também, no segundo também, que eu produzi junto. O grande lance é a economia, o que você não põe lá. Eu acho que é o espaço na música. Mais do que se o som era eletrônico, se era um som filtrado, se era com delay, se era... Tudo isso... Eu gosto, por exemplo, se eu pegar um sonzinho e fazer... E colocar um delay com filtro, ele faz... A partir disso... Já é uma outra coisa. Só que para eu ouvir isso eu vou precisar de espaço. E tome dentro, fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo e sua boca Pode ter influências mais brasileiras, mais gringas, cantadas em qualquer língua, não importa. A sensação que eu tenho é que as pessoas ainda não entenderam a liberdade artística que você pode ter na hora que você está vivendo num mundo que você não está trabalhando com uma gravadora. Então, antigamente,